Bom, então de novo a gente vai falar sobre autótrofos e heterótrofos, mas dando uma visão agora um pouquinho diferente, porque agora a gente vai falar de fluxo de energia. O fluxo de energia é a passagem de energia de um ser vivo para o outro dentro de um ecossistema. A gente vai acabar falando de cadeias alimentares dentro desse assunto. Mas nas cadeias alimentares a gente não usa o termo autótrofos e heterótrofos, a gente acaba pensando em alguns sinônimos. Então a gente tem que rever esses conceitos agora. Os autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento, lembra? Que fazem fotossíntese, que fazem quimiossíntese, conseguem produzir matéria orgânica, carboidratos, proteínas, lipídios. Como eles conseguem produzir o próprio alimento, a gente pode simplesmente chamá-los de produtores. Então, as cianobactérias, as algas, as plantas, todos os indivíduos que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, a gente chama de produtores em uma cadeia alimentar. Quando a gente pensa nos heterótrofos, aí já tem uma variação um pouquinho maior. Os heterótrofos, eles podem ser de tipos diferentes. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de heterótrofos. Temos os consumidores e os decompositores. Todos os heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento. Eles têm que comer o alimento já pronto, comer um ser vivo que tenha carboidratos, proteínas, lipídios, etc. Consumidores são indivíduos que fazem literalmente isso. Não sabem produzir matéria orgânica, tem que comer, ao contrário de um autótrofo. A gente tem alguns tipos diferentes de consumidores, formas diferentes de classificá-los. A gente tem, dependendo do tipo de alimento que o consumidor consome, nomenclaturas diferentes para ele. Por exemplo, um herbívoro, que vai se alimentar de erva, vai se alimentar de produtores, vai se alimentar de plantas, sempre. Quando a gente pensa no carnívoro, ele já não quer planta, já não quer comer autótrofos produtores, ele já quer comer outros consumidores. E o onívoro é aquele que tem uma alimentação um pouco mais generalista, pode comer carne, outros seres vivos, outros consumidores, outros produtores, ele pode comer basicamente qualquer nível alimentar. A gente ainda pode classificar entre predador e parasita dependendo da relação alimentar que ele faz com o alimento. Predador simplesmente mata para comer e um parasita explora o seu hospedeiro para conseguir o seu recurso, para conseguir sua alimentação. Na parte de relações ecológicas, a gente explora isso um pouquinho melhor. Necrófagos gostam de comer carniça, então eles não matam para comer, eles esperam ou o consumidor que eles vão consumir já estar morto, foi morto por alguém, ou acabou morrendo de velhice, não interessa, eles encontram uma carniça e comem, já a carne começando no seu estágio de decomposição. E os detritívoros, eles comem detritos, o nome já diz, né? Então, quando você pensa numa minhoca, por exemplo, ela vai comer restos de matéria orgânica que estão misturados com a terra. Então, resto de carboidrato que estava numa planta, um resto de um lipídio, de um animal que morreu e ficou ali um pedacinho. Então, eles vão comendo detritos. Além de todos esses consumidores, a gente tem ainda os decompositores. Decompositores são sempre fungos e bactérias. Eles têm esse nome diferente porque eles conseguem decompor a matéria orgânica. Decompor é quase o contrário de produzir matéria orgânica. Na decomposição, o decompositor come a matéria orgânica, mas logo na sequência ele faz uma série de reações químicas que a gente chama de decomposição, onde essa matéria orgânica ela é novamente transformada em inorgânica, água, sais minerais, nitrogênio, fósforo, e tudo isso é devolvido para o ambiente. Aí os produtores podem novamente absorver esses nutrientes e de novo fazer fotossíntese ou quimiossíntese e começar novamente a produção de matéria orgânica. Não esquece que tudo isso aqui que a gente está falando, essa questão de obter alimento, obter matéria orgânica, é para fornecer energia para as reações químicas, para que esses seres vivos possam realizar reações químicas dentro das suas células. E quando a gente pensa em reações químicas, a principal é a respiração celular, que é o conjunto de reações químicas onde gera-se energia dentro da célula. A gente fala melhor sobre isso na parte de biologia celular, mas já lembra agora que é importante. É isso aí.